Opa! Bom, a obra começa em uma caverna e o Prota está falando droga repetidamente, até que ele se pergunta como pode acabar daquele jeito. Então voltamos no passado e o Prota pensa que ele sempre odiou o pai dele e sempre esperava constantemente a morte do pai dele. E hoje o Prota diz que ele realmente morreu e que um ataque cardíaco o atingiu. E o Prota diz que o pai dele era um criminoso, mulherengo e um cara desprezível e ganancioso. E o Prota diz que o pai dele não era nada além de problemas para ele. E o Prota diz que, no entanto, o pai dele fez uma coisa boa para ele depois de morrer. E o Prota fala que finalmente ele terminou a limpeza. E o Prota volta a pensar no pai dele e diz que talvez o pai dele sabia que a morte estava se aproximando. E o Prota diz que bem e pergunta quem se importa. E o Prota diz que certo e que não importa agora e que ele não deveria se importar com isso. E o Prota pensa que a luz do sol da manhã está brilhando através da cortina e os trabalhadores vão para o inferno conhecido como local de trabalho. E o Prota diz que então ele está parado ali observando e bebendo o café dele. E o Prota grita bingo e comemora dizendo que ele não está estudando, trabalhando e nem em treinamento. E o Prota pergunta quem pensaria que o velho dele tinha uma fortuna secreta por volta e que na casa também, no porão, tem 500 milhões de ien. E o Prota diz que o pai dele realmente foi um grande pai no final. E o Prota diz que com tanto dinheiro ele pode fazer e comprar o que quiser, como uma casa, um carro e até mulheres, e tudo o que ele quiser. Mas o Prota diz que não está realmente interessado nesse tipo de coisa. Então começa a tocar na casa do Prota e ele todo animado diz que ali está. E o carteiro diz que ali está o pacote do Prota. E o Prota rapidamente pega a encomenda e o carteiro nem consegue finalizar dizendo que agradece pelo Prota os escolher. E o Prota rapidamente se joga na cama e ele diz que agora que ele tem dinheiro mais que suficiente, ele fez o quarto dos sonhos dele e custou um total de 30 milhões de ien. E o Prota diz que fez 3 votos para si mesmo de não trabalhar, não ter amigo e nunca se casar, e que o trabalho é o pior absoluto. E o Prota diz que sabe que é um inútil, mas ele dispensa o trabalho. E ter amigos significa estar em uma batalha constante de um ao outro por alguém que consegue um emprego e sair para comer. E o Prota diz que não consegue pensar em nada mais irritante do que isso. E então há o casamento. E o Prota diz que prometendo passar o resto da vida com alguém que ama. E o Prota diz que aquele inútil, nojento e fedorento do pai dele fez esses votos nada menos do que 12 vezes. E o Prota diz que ele é um nojento. E o Prota diz que não quer repetir os erros do pai dele. E o Prota diz que só vai jogar no futuro confortável ali. E que esta é a definição de luxo. E que é a definição do paraíso. E o Prota diz que bem. E que então é hora de jogar os jogos que estão se acumulando. E o Prota diz que vai zerar 100% todos. Então 2 meses depois, o Prota diz ufa. E que está feito o ataque da Dungeon. E o Prota diz que isso demorou muito tempo. E o quarto do Prota está parecendo um lixão. E o Prota nem liga. E se pergunta o que agora ele deve jogar. E se talvez um jogo VR. E nessa hora, o Prota recebe uma notificação. E ele se pergunta o que. E na televisão está escrito que o Prota tem uma nova mensagem. E o Prota se pergunta se uma mensagem. E o Prota pergunta o que. E se mesmo que ele não tenha aceitado nenhum pedido de amizade. E o Prota abre a mensagem. E a mensagem agradece o Prota por completar o ataque da Dungeon. E que os criadores estão muito felizes que o Prota jogou até o final. E o Prota diz que é uma mensagem da administração. E ele fala que droga. E que eles devem ter trabalhado inconstáveis horas. E o Prota diz que acha que os jogos são feitos por trabalhadores de escritórios comum. E que tentar elogiar o usuário para comprar mais das coisas dele fazem parte do negócio também. E o Prota diz que bom trabalho. E nessa hora na TV, o jogo pergunta se o Prota reservaria o tempo dele para concluir uma pesquisa. E o Prota se pergunta o que. E se é um questionário. E o Prota fica sem entender nada. E na tela pergunta se o Prota prefere mulheres bonitas ou mulheres maduras. E o Prota pergunta que tipo de pergunta é essa. E o Prota pergunta quem se importa e que ele só vai escolher um. E a próxima pergunta é se o Prota fica excitado quando as pessoas o batem, ou se ele fica entusiasmado quando ele bate nas pessoas. E o Prota diz que mais outra pergunta estranha. E o Prota diz eita, e nessa hora algo choca o Prota. E ele se pergunta o que é isso. E várias perguntas são feitas a ele. E o Prota diz que isso é muito assustador. E ele manda parar agora. E o jogo pergunta se o Prota sabe como esse mundo acaba. E ele fica sem entender. E diz que obviamente ele completou o jogo. E o jogo pergunta se o Prota poderia mudar aquele final. E ele diz que isso é assustador, como o inferno. E ele grita dizendo que não o conte. E ele se pergunta se isso é algum tipo de mensagem falsa. E o Prota diz que tem que ser um tipo de fraude. E o Prota pergunta se vão pedir dinheiro para ele. E ele diz que não vai mais mexer com isso. E ele joga o controle no chão. E ele fala que não se pode confiar realmente em nada nesse mundo. E o Prota arruma uma barulhada enquanto grita que uma barata. E ele acaba clicando sem querer no controle e diz A. E no jogo, o Prota acabou escolhendo a resposta sim. E a tela do Prota começa a emitir um brilho.
espelho, até que uma enorme luz branca invade o quarto do Prota, e ele se pergunta o que está acontecendo ali, e o que é aquilo, e então aquela enorme luz some juntamente com o Prota, e ele se pergunta o que acabou de acontecer, e ele, enquanto olha para as mãos dele, ele se pergunta o que, e que aquelas não são as mãos dele, e o Prota sente meio tonto, e ele acaba caindo no chão, e uma pessoa fala para o Prota se apressar e dizer aonde está o tesouro, e ele fala que se o Prota não fizer aquilo, as coisas ficarão sérias, e ele gritando chama o Prota de querido senhor demônio, e o Prota pensa que é assim, e que a nova e terrível vida dele começou, e ele pensa que dor, e ele se pergunta o que está acontecendo, e que o estômago dele dói, e o Prota nota os caras na frente dele, e outra pessoa fala para os outros irem até o Prota e cuspir nele, e o Prota se pergunta quem é, e o cara gritando pergunta onde está o tesouro novamente, e o Prota fica sem entender nada, e o cara pergunta ao senhor demônio se ele quer que eles o machuquem ainda mais, e o Prota em pensamento se pergunta o que, esse tesouro, e ele se pergunta se senhor demônio, e se eles estão falando dele, e o Prota se pergunta onde é isso, e o que está acontecendo ali, e o Prota para refletir que ele estava jogando em casa, e depois disso ele não se lembra, e ele pensa que esqueça isso, e que ele tem que fazer algo sobre aquela situação, mas o corpo dele todo está com dor por um tempo agora, e com a perna dele daquele jeito, ele não pode correr de jeito nenhum, e o Prota pensa que caramba, e que ele está com tanta dor que ele está perdendo a mente, e ele pensa que não, e que ele precisa esfriar a cabeça e se acalmar, e pensar, e o Prota pensa que ele precisa colocar o cérebro dele em movimento, e que ele precisa pensar e descobrir a melhor maneira de sair daquilo, e o Prota pede que por favor, que esperem, e o Prota pensa que ele precisa descobrir pista e obter algumas pistas falando com eles, e o Prota pergunta do porquê ele continua o chamando de senhor demônio, e o homem ali pega no chifre do Prota e pergunta se o Prota finalmente perdeu a cabeça ali em cima depois de tanta surra, e ele diz que aqueles do chifre estão chorando, e ele chama o Prota de senhor demônio Dantalion, e o Prota pensa que certo, e que agora ele se lembra, e que um RPG onde os heróis vão em uma viagem para derrotar os senhores demônio, e que o nome desse RPG é o Ataque à Masmorra, e que é um jogo de fantasia onde a pessoa tem que salvar o mundo lutando contra inúmeros senhores demônio, e é um jogo insanamente difícil, onde a pessoa morre de novo e de novo, e que a história é tão deprimente onde o único final é o colapso do mundo, e enquanto o Prota se lembra de quando ele jogava esse jogo, ele pensa que quanto a Dantalion, ele é o lixo dos 72 reis demônio, e está classificado em 71º no ranking, e o Prota lembra de quando ele o derrotou, e o jogo fala que o senhor demônio Dantalion foi derrotado, e que 12 de experiência foi ganhada, e que o Prota obteve 3 moedas de ouro, e o Prota pensa que ele é o inimigo mais fraco, e o primeiro a ser derrotado pelos heróis, e o Prota pensa que certo, e que ele estava jogando o Ataque da Masmorra, e então aquela situação não há dúvida, e que aquele é o mundo de Ataque da Masmorra, e que o Prota é o mais fraco dos senhores demônio, o Dantalion, e o Prota se pergunta como que isso é possível, e ele pensa que não, mas isso explica tudo, e ele pensa que espera, e que se for esse caso, aquela situação é ruim, e o homem levanta a cara do Prota, e ele dá um soco no Prota que o arremessa para longe, e o Prota começa a tossir, e ele pensa que isso é ruim, e que se isso continuar, ele vai, e o homem fala para todos os outros, e os outros homens ali já se animam, e o Prota termina de pensar, e ele pensa que vai acabar morto, e o outro homem dá um soco no Prota, e o Prota pergunta se ele está brincando com ele, e que depois dele finalmente estar livre da maldição do pai dele, ele achou que poderia finalmente levar uma vida confortável, mas ele se pergunta se ele está ali na beira da morte, e o Prota pensa que porcaria, e que a consciência é dele, e então o Prota está em um outro lugar, e ele se pergunta o que e quem é aquele, e ele pensa que é o pai dele, e ele se pergunta do porquê, e o porquê ele está rindo, e o Prota pensa que é por causa do pai dele que ele já sofreu muito, e ele pensa que certo, e que agora ele lembra que algo como isso já aconteceu antes, e que no passado ele já foi sequestrado por alguém que tinha rancor do pai dele, e que durante a quarta vez, o cara que está dirigindo o carro, ele pensa o que está acontecendo com aquele pirralho, e que ele está estranhamente calmo, e o Prota diz que finalmente ele atingiu o limite dele, e daquela vez ele deixou acontecer e ficou calmo, e assim o Prota fez uma aposta, e o homem diz que aquilo não é uma brincadeira, e que se o Prota fizer algum barulho, o cara diz que vai o matar, e a aposta que o Prota fez foi uma aposta para ver se ele podia se libertar do pai dele, e o Prota criança diz ao homem para ele atirar nele, e o Prota pensa que se a arma for real, é a vitória dele, e o homem pergunta o que, e se o Prota está falando sério, e então o Prota coloca a mão na arma, e coloca na cabeça, e o Prota fala para ele ir em frente, e o homem pergunta o que, e o Prota pensa que se é falsa, é a perda dele, e então ele estará à misericórdia do pai dele para sempre, e o homem assustado pergunta o que diabos há de errado com o Prota, e o Prota pensa
pensa que no fim o sequestrador se entregou e ele perdeu a aposta dele, mas ele chegou a entender que aquele que sobreviver no final é aquele com uma forte determinação, e o prota pensa que certo e que isso tinha escapado da mente dele. E já de volta ao presente, o homem diz que aquela é a última chance do prota e ele pergunta aonde o tesouro está, e ele pisa no prota e o prota pensa que certo e que ele já tinha morrido uma vez naquele dia e que então ele pode moldar aquela situação da forma que ele quiser. E o homem estala o dedo e pergunta se o prota quer levar o tesouro dele para o inferno, e ele diz que não é um homem muito paciente e que o prota sabe. E outro homem vem com uma marreta cheia de espinho e o homem da marreta pergunta se ele é claro e se ele quer que ele o mate antes de saber onde está o tesouro, e o homem loiro diz que não importa e que eles encontrarão o tesouro mais tarde, e ele manda matar o prota. E o homem da marreta, enquanto levanta a marreta, ele diz para o prota ir se arrepender na vida após a morte, e na hora que o homem desfere o ataque, o prota diz que tudo bem e o homem para o golpe e o loiro fica atento, e o prota pensa que vai fazer aquilo custe o que custar e que ele vai sobreviver. E o prota pensa que depois dele ser liberado do pai dele, que o atormentou por muitos anos, o prota pensa que finalmente estava livre e bem e que ele deveria estar, mas então ele foi transportado de repente para o mundo de jogo e que além do mais ele foi transportado para o corpo do senhor demônio mais fraco e que na frente dele há aventureiros e que aquela situação é terrível e que ele está apenas um passo de ser morto. E o prota pensa que alguém deve estar brincando com ele e que depois que ele finalmente conseguiu a liberdade dele, o prota fala que é entendido e que ele vai os contar aonde está o tesouro, e o prota pensa que vai sobreviver, não importa o que. E o homem da marreta dá uma risada e diz que o prota finalmente desistiu, e ele pensa que se eles forem pegar o tesouro rapidamente e apresentar a cabeça do prota para o chefe, eles estarão cantando os louvores dele. E o prota pensa que o único problema é que ele não sabe se existe algum tesouro para começar, mas se eles o apontar em uma direção aleatória, eles o matariam sem hesitação, e que primeiro as coisas importantes e que ele precisa superar isso e ganhar mais tempo. E o prota se ajoelha e diz que foi completamente derrotado e que o tesouro está na câmara do senhor demônio. No entanto, o tesouro está escondido com magia e o único que pode desfazer aquela magia é ele. E o prota se pergunta como é isso e o loiro diz ei, e o prota nota uma forte luz, na qual cai na frente dele e se materializa em uma espada, e o loiro diz que se o prota está mentindo, ele vai o matar na hora, e o prota diz que entendido, e o loiro pergunta se todos estão escutando aquilo e que o tesouro está na câmara do senhor demônio, e ele diz que tudo bem e ele fala para eles irem, e o prota pensa que de alguma forma ele conseguiu superar o primeiro obstáculo e que a verdadeira batalha começou agora, e agora eles não podem o matar imediatamente, e que no entanto isso só até eles chegarem à câmara do senhor demônio. E o prota pensa que tem que pensar no próximo plano dele rapidamente, e o loiro diz ao senhor demônio para ele andar mais rápido, e o prota diz que sim e pede desculpa, e o loiro pergunta se o prota não está perdendo tempo ou está, e ele pergunta se o prota quer morrer, e o prota pensa que se as coisas acontecem assim, ele definitivamente vai ser morto mais cedo ou mais tarde, e que de alguma forma antes que eles os matem, ele tem que matar eles, e o prota pensa o que ele deve fazer, e que há 10 deles e todos estão armados, e o prota se pergunta se tem alguma coisa que ele pode usar, e o prota pensa que certo e que aquele é o castelo de Dantalion, e o prota se pergunta se não deveria haver pelo menos um monstro ali, e o loiro diz ei e fala para o prota se apressar e ficar de pé, e que eles vão indo, e ele pensa que vai matar o prota quando eles conseguirem o tesouro de qualquer maneira, e o prota pensa que há um tempo que eles veem restos de monstro, mas nenhum deles são frescos, e o prota se pergunta o que isso significa, e ele pensa que como esperado, e que ele não pode confiar nos outros, e ele pensa que tem que fazer isso ele mesmo, e o prota se pergunta quanto tempo falta para eles chegarem à câmara do senhor demônio, e o prota pensa que se isso fosse um jogo de verdade, o prota pensa que é isso, e o prota rindo, ele diz olhos de Zeu, e ele pensa que isso é real, e que este é um mundo de jogo, e o prota diz que então ele deve ser capaz de usar aquilo, e o prota enquanto analisa o mapa do castelo dele, o prota pensa que é habilidade de jogo, e ele pensa que os olhos de Zeu é uma das habilidades no ataque das masmorras, e como o nome sugere, é uma habilidade que permite que o prota veja a localização atual, posições inimigas, itens e armadilha dentro da masmorra, e que é uma habilidade de alto nível, e que normalmente só está disponível a partir do meio do jogo, mas há um lugar onde pode ser usado no início do jogo, e o prota pensa que isso mesmo, e que na primeira masmorra do tutorial que os aventureiros visitam para aprender a mecânica do jogo, e que é o castelo de Dantalion, e o prota pensa que até agora ele estava se perguntando por que ele se tornou Dantalion, mas ele não pensava que acabaria de ser útil dessa forma, e o prota pensando, ele diz que como
ele esperava e que tem 0 tropas, e ele se pergunta o quê? E o sistema diz que o número atual de tropas no castelo do Senhor Demônio é 0 e que isso é extremamente perigoso, e o sistema pede para o Prota que, por favor, que ele contrate tropas imediatamente, e o Prota se pergunta o quê? E se contrata com Hades, e o sistema pergunta que monstro o Prota gostaria de contratar, e o Prota pode contratar Slime de força F, ataque F, defesa E e de valor de 4 libras, ou pode contratar a Fada Menor de rank F, ataque E, defesa F e de valor de 8 libras, ou o Prota pode contratar o Goblin Soldado de força E, ataque E, defesa F e de valor de 12 libras, ou o Prota pode contratar um Golem Menor de força D, ataque D, defesa C e de valor de 20 libras, e que o dinheiro disponível do Prota é de 100 libras, e o Prota se pergunta se o Senhor Demônio tem uma habilidade que o permite contratar monstro, e o Prota se pergunta o que, e que ele só tem 100 libras, e o Prota se pergunta o que diabos o Senhor Demônio está fazendo, e o Prota pensa que há 10 dele, e que ele só pode contratar 8 Goblins, e o Prota pensa que será difícil de vencer eles, e o Prota se pergunta se ele deve pegar um Golem e lançar um ataque surpresa, e que não há garantia de que ele vai ganhar, e o Prota pensa que eles quase estão chegando na câmara, e o Prota começa a refletir, e ele pensa que se ele fazer daquele jeito, e que então a chance de sucesso provavelmente será de 60%, e ele pensa que é muito baixo para ele arriscar a vida dele, e o Prota pensa que não, e que não há tempo para pensar, e que ele não tem escolha a não ser fazer aquilo, e o Prota já fecha o punho, e ele em pensamento manda eles se prepararem, e que para aquele plano ter sucesso, o Prota pensa que primeiro ele tem que ganhar a confiança deles, e que antes disso, há uma coisa que ele precisa saber antes disso, e o Prota diz Apóstolo de Afrodite, e o Prota consegue ver os status e nome daqueles aventureiros, e o Prota pensa que Apóstolo de Afrodite é uma habilidade que permite ele ver os status do inimigo, e o Prota pensa que ele vê, e que ele pode ver aquilo, do começo ao fim, e o nome do loiro é Leaf, e ele nota o Prota fazendo algo, e ele chama o Prota de desgraçado, e que é para o Prota andar mais rápido, e o Prota responde que sim, e ele pede desculpas novamente, e o Prota pensa que é agora que começa o contra-ataque. Bom, chegamos a mais um final de resumo, e se gostaram, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, deixar o seu comentário aí embaixo, e se estiverem pelo celular, peço que use o novo botão de hypar o vídeo. Muito obrigado a todos que chegaram até aqui, e até o próximo vídeo.